Texto tema deste congresso que está em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, isso mesmo, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos para que o Senhor continue falando conosco, amém? Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 20, 21, o versículo 28, 29 e os demais eu vou falando para os irmãos. Sou grata a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Uma vez mais vamos ouvir a palavra do Senhor. Deus já tem falado conosco desde que chegamos a esta casa de oração. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus já está estabelecido na terra. Você está sentado do lado de alguém que é reino de Deus na terra. Versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. Diga para sua irmã, não desça. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Diga para ela, não volte. Não desça e não volte. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Coloque sua mão sobre o seu coração nessa tarde. Faz uma oração comigo uma vez mais. Senhor maravilhoso e bendito, santo, poderoso e eterno Deus, o nosso coração está disponível para ouvir uma vez mais a Tua voz. Senhor, nós já adoramos o Teu nome, nós já ouvimos ministrações, revelações da Tua parte. E agora nós vamos uma vez mais para a Tua palavra, já ouvimos, Senhor, acerca da mulher de Ló. Fala conosco, Senhor, que nessa tarde possamos ser marcados pela Tua presença, que a Tua graça, que a Tua virtude esteja entre nós, que os corações estejam atentos, que os ouvidos estejam abertos, Senhor, para ouvir a Tua voz e fala como o Senhor quer, Senhor. Nós estamos atentos e disponíveis ao Teu falar, ministra no nosso coração nessa tarde. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos entender em que contexto Jesus pediu para que alguém se lembrasse da mulher de Ló. Para quem que Jesus falou esse texto? Com qual finalidade? E o que a história da mulher de Ló tem a ver com a história que Jesus está construindo diante dos seus discípulos? O que é que esse texto tem a ver com o congresso que está sendo, essa festividade que está acontecendo desde ontem? Essas perguntas encheram meu coração e, direcionada pelo Espírito Santo, eu quero trabalhar com vocês o que Deus estava falando através de Cristo. Primeiro, Jesus é interrogado por fariseus. A primeira fala de Jesus não é para os seus discípulos. A primeira fala de Jesus é para fariseu. E os fariseus queriam saber quando viria o reino de Deus. Os fariseus eram homens que tinham um conhecimento muito grande da lei. Eram homens rigorosos no cumprimento da lei. Paulo era fariseu antes de se converter ao Senhor. Fariseu entendia de lei, mas não acreditava em Cristo. Quando Cristo está na terra, Deus encarnado, caminhando entre os homens, os fariseus não o enxergam dessa maneira. E eles então questionam, quando virá o reino de Deus? Sabe por quê? Na cabeça dos fariseus, o reino de Deus seria um homem, um guerreiro, semelhante a Davi,
Alguém que lutaria, que conquistaria terras, posses, que tiraria o domínio de Roma e implantaria de novo o domínio de Israel. Eles estavam esperando alguém que viesse com espada e alguém que destituísse o poder de Roma. Mas Jesus não era o alguém esperado por eles. Não era esperado por eles, mas é esperado pelo necessitado, pelo faminto, por aquele que tem sede e fome de justiça. Os fariseus não reconhecem que o reino já está entre eles, mas Jesus responde para fariseus: o reino de Deus está entre vós. O que Jesus estava dizendo: ei, Deus está encarnado no seu meio, no meio de vocês. Hoje Jesus não está encarnado, mas Ele está habitando em nós. Nós somos portadores do reino de Deus. Alguém olha para nós, como disse a pastora Alessandra, e identifica que nós temos algo diferente. Por quê? Porque o reino de Deus está em nós. Se naquele período o reino estava em Jesus caminhando pela terra, hoje o reino está em cada cristão, em cada um que se arrepende, que se converte e que confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós somos o reino de Deus na terra. O reino já chegou. A justiça de Deus está entre nós, porque fomos justificados pelo sangue de Jesus. O reino de Deus está estabelecido em Novo Horizonte, porque há crentes aqui nesta cidade e você faz parte do reino de Deus. Jesus vai dizer que o reino de Deus não era por aparência, mas por essência. Sabe por quê? Jesus não veio para governar Israel naquele período, naquele momento. Jesus veio trazer governo no homem. O reino de Deus começa de dentro para fora. Quando alguém começa a ouvir a palavra, o reino de Deus está nascendo no coração dele. O reino de Deus não é governo exterior, não ainda. Após a segunda vinda de Jesus, será um governo exterior sobre todas as nações. Mas o reino de Deus estava implantado na terra e está implantado em nossos corações. Nós somos o reino de Deus na terra. Sabe do que os discípulos, depois apóstolos, eram chamados de homens do caminho? Por quê? Porque no caminho eles pregavam a mensagem, mas depois eles viram que esse termo já não dava mais certo e eles passaram a ser chamados de cristão. Você sabe o que é cristão? Representante de Cristo. Ei, você é cristão, você é representante de Cristo. Onde você estiver, Cristo ali está. O reino de Deus não é por aparência, mas é por essência. E isso Jesus respondeu para os fariseus. Mas agora o discurso de Jesus se volta para os seus discípulos. Não é mais para fariseu, é para os seus discípulos. E o que é que Jesus vai falar para eles? Ele vai dizer: olha, vocês vão desejar ver o Filho do Homem de novo. E o Filho do Homem vai voltar, Jesus está falando dele mesmo. O Filho do Homem vai voltar e antes que isso aconteça, é necessário que ele padeça muito. Jesus padeceu e não foi pouco, igreja. Jesus padeceu muito. E qual foi o propósito de que Cristo padecesse? Ora, Ele tomou os meus pecados, as minhas dores, as minhas enfermidades. Ele padeceu por mim e por você. E não foi pouco. Valorize o Cristo que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está entre nós e em nós. É necessário que o Filho do Homem padeça muito antes que ele volte. Jesus estava no presente falando de um futuro próximo, a sua crucificação. Jesus estava no presente falando de um futuro próximo e de um futuro glorioso, a sua vinda, o seu retorno. Nós estamos aqui nessa tarde porque Cristo padeceu por nós. E nós estamos aqui nessa tarde porque Cristo vai voltar para nos buscar, aleluia. E aí Cristo vai dizer como é que vai ser a sua vinda. A sua vinda não será escondida.
mas como relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Ou seja, todo olho verá quando Jesus voltar, querendo ou não, acreditando ou não, todo olho o verá. E Jesus está falando isso para discípulo. E aí ele vai dizer 2 exemplos do passado: Noé e Ló. Toda a Bíblia aponta para Cristo, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, tudo fala sobre Cristo. E a máxima de Cristo é que Deus nos amou e trouxe salvação através do seu Filho. Quando Jesus está dizendo, como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, Jesus está explicando que a humanidade estava corrompida, estava em pecado, a humanidade estava pecando, estava contaminada. Quando Deus olha para a humanidade na época de Noé, não havia jeito, não havia solução, havia apenas alguns justos que eram da família de Noé. Então ele vai trazer sobre eles o dilúvio. Quando Deus olha para Sodoma e para Gomorra, ele vai ver pecado sobre pecado. Eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde: o que será que Deus está vendo nesta terra? O que será que Deus está contemplando na nação, no Brasil e fora do Brasil? Pecado sobre pecado, mas ainda há justo justificado pelo sangue do Cordeiro. Havia uma família, a família de Noé era justa, homem justo. Então naqueles dias comuns e corriqueiros, pessoas comendo, bebendo, se alegrando, casando, Jesus está relatando isso. Noé constrói a arca a mando de Deus. Noé entra dentro da arca a mando de Deus. Deus fecha a porta da arca e então vem o dilúvio. Deus retirou, Deus salvou. Você sabe o que significa salvação? Resguardar, cuidar, proteger. Deus tem salvação para sua casa, Deus tem salvação para sua família, Deus tem salvação para esta cidade. Então, a arca guardou a vida de Noé. A arca salvou a vida de Noé. Você não precisa de uma arca, mas você tem um Salvador e o nome dele é Jesus Cristo. Renata, então os dias eram comuns e de repente aconteceu o dilúvio. Assim será a vinda de Jesus. Dias comuns, porque os anúncios de guerra, de filhos contra pais, isso vai acontecer, é o princípio das dores. Mas nós devemos ficar atentos quando as coisas se acalmarem, igreja. Quando Jesus está falando para os seus discípulos que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, Jesus está dizendo, as pessoas vão viver uma vida sem perceber que Jesus Cristo está voltando, mas você é crente e Ele está falando contigo nessa tarde, fique atento, Jesus Cristo está voltando. E como era nos dias de Ló? Da mesma maneira, vida comum, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Olha, Renata, e dava certo? Dava. Mas as pessoas estavam em pecado? Estavam. E como é que dava certo se eles estavam em pecado? Um Deus de misericórdia. Eles estavam em pecado, Sodoma estava contaminada pelo pecado, mas ainda assim eles viviam sua vida corriqueira, vendendo, comprando, bebendo e fazendo tudo o que era necessário fazer para continuar vivos. Até que um dia Deus enviou 2 anjos na casa de Ló. Quando Deus envia 2 anjos na casa de Ló, o intuito é avisá-lo, o intuito é protegê-lo, o intuito é trazer salvação à casa de Ló. Deus tem salvação para nossa casa, Deus tem salvação para nossa família. Ló
estava na sua casa, na porta da cidade, aliás, ele estava na porta da cidade de Sodoma, quando chegam dois anjos do Senhor. Ele então os convida a entrar, os constrange a ficar, recebe eles com banquete. Ei, tudo que vem do reino dos céus deve ser recebido por nós com festa e alegria, ainda que a palavra seja dura, ela veio do reino dos céus, deve ser recebida com festa e alegria, porque o Pai exorta e corrige quem Ele ama. Então Ló recebe aqueles homens, prepara um grande banquete para eles e vai constrangê-los a comer. Isso já era de tarde para de noite. À noite, os homens da cidade vão até a casa de Ló. Moços e velhos, todos estavam corrompidos pelo pecado. As gerações estavam marcadas pelo pecado, mas sabe o que a Bíblia diz? Que o nosso Deus, Ele é poderoso para quebrar toda a obra do diabo, e que Ele veio para desfazer as obras do diabo. A casa de Ló apresentava algo diferente das demais casas. Por que Deus foi até Ló? Por intermédio de Abraão, com certeza. Abraão clamou pela vida do seu parente, mas havia algo diferente na casa de Ló. Ló tinha duas moças, duas filhas, estavam prometidas em casamento. Ele tinha genros para casar com as suas filhas, mas a Bíblia vai dizer que elas eram puras. Ainda havia na casa de alguém na cidade de Sodoma a pureza. Guarda o teu coração, guarda a tua casa em santidade, para que os olhos do Senhor observem a santificação do seu lar. Quem é que santifica a casa? É a esposa. A Bíblia diz que esta é uma responsabilidade nossa. Somos nós que edificamos a casa. Somos nós que trazemos para casa a presença de Deus. Ainda que o marido não seja santo, ele é santificado pela esposa. Havia na casa de Ló, no meio de tanta corrupção, duas moças puras. Que o Senhor encontre nas nossas casas purezas. Os homens estão batendo na porta, Ló sai, e agora ele está lá na porta na expectativa do que vai acontecer, e eles querem a todo custo que aqueles dois anjos de Deus venham para fora, com lascívia, com desejo. Ló oferece as filhas, mulher não valia nada, irmãos. Não, eu tenho duas filhas moças aqui, não faça mal a esses homens. Eles dizem, não, nós vamos fazer mal contra a sua casa. Ei, eu não sei o que o diabo disse, eu não sei o que ele lançou, mas aquele que habita dentro da sua casa ainda te guarda. Aquele que habita dentro da sua casa ainda te livra, ainda te protege. A Bíblia diz que ele não dorme, que ele não cochila. A Bíblia também diz que ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Você tem quem te guarda, você tem quem te protege. Os anjos do Senhor trazem Ló para dentro e ferem de cegueira aqueles homens que estavam planejando mal. Deus está ferindo de cegueira. O seu adversário não te encontrará. Você estará guardado no esconderijo, à sombra do Onipotente. Ló então entra para dentro da sua casa e agora os anjos vão trazer a mensagem pela qual eles foram até aquele ambiente. Eles foram naquele lugar porque eles iam trazer a destruição sobre a cidade de Sodoma e sobre a cidade de Gomorra. Aqueles dois anjos então falam para Ló: Ló, chama a sua família e vocês vão embora daqui. É interessante que o anjo falou genros. As meninas não eram casadas, mas tinham pretendentes. Os pretendentes estavam na lista da salvação. Está lá em Gênesis capítulo 19. Chama os teus genros, filhas, mulher. Chama a tua parentela para ir embora daqui. Quando Ló vai até os genros, ele diz: olha, o anjo do Senhor me apareceu e nós temos que ir embora porque a cidade será consumida. Sabe o que os genros fazem com Ló? Acham que ele está zombando, acham que ele está brincando.
Tem gente perdendo a salvação, tem gente que teria a oportunidade de se salvar, mas está levando tudo com zombaria e brincadeira. A palavra de Deus é séria, é santa, é poderosa, é fiel, é verdadeira. Não perca a oportunidade de salvação. Eles acreditam que Ló está zombando. Era para aqueles homens terem ido embora junto com Ló, estarem a salvo, mas eles não acreditaram na palavra de Deus. Existem muitos crentes que frequentam a igreja e vão perder a salvação porque não dão crédito à palavra de Deus, mas ela é fiel, é verdadeira, é eficaz, é justiça. Perderam a oportunidade de se salvarem. Agora é dado aquela ordem que a pastora trouxe para nós de maneira tão contundente, tão correta. Esforça-te pela tua vida. Renata, mas a salvação, ela é dom de Deus, ela vem de graça, mas ela vem por meio da fé. E todo aquele que professa ter fé precisa ter uma fé com obras, para que não seja morta. Esforça-te pela tua vida. Não olhes para trás. E caminha. Caminha. É de madrugada e eles agora vão ter que sair. Os genros perderam a oportunidade de serem salvos. A mulher de Ló não se manifesta, não é falado sobre ela nada até então. É difícil fazer uma mudança. É difícil ser mudado e transformado. Mas o que Paulo diz em Romanos, transformai você, não é o outro que vai ser transformado, somos nós que somos transformados, mudados pela palavra de Deus. A mulher de Ló não queria mudar, a mulher de Ló não queria sair, a mulher de Ló não queria recomeçar. E o problema é que tem mulher que não quer mudar. Deixa eu te dizer, é você que tem que mudar. Você aponta o seu marido, os seus filhos, mas Deus está dizendo, é você que muda, é você que levanta, é você que sai. Ela não queria mudar, ela não queria sair. As demandas são grandes, eles têm que ir embora com urgência. Se na história de Noé, Cristo é a arca que salva. Na história de Ló, Cristo é a mão que empurra para a salvação. É a mão que segura, que conduz à salvação. Ei, Cristo tem segurado nas nossas mãos. Os dias são maus, mas Ele tem estado conosco. E Ele nos empurra, nos impele a sairmos do lugar de contaminação, de malignidade. Empurra. Os anjos vão conduzi-los para fora, como disse a pastora. Conduz eles para fora da cidade. Parece que a salvação está ganha. Quando eu li esse texto, ele me parece tanto com a salvação pregada por Jesus. Ora, um mundo caótico, os justos são tirados deste ambiente. Assim será a salvação do crente. Um mundo caótico e os crentes tirados desse ambiente. No passado, e é por isso que Jesus traz esses dois exemplos de Ló e de Noé. Porque eles receberam a salvação em meio ao caos. Mas o que acontece com a mulher de Ló? Parecia que a salvação estava garantida. Ela saiu do lugar de contaminação. Parecia que estava dando certo. De repente, ela faz exatamente o que não era para fazer. Ela desobedece. Sabe qual foi a queda do homem lá no jardim? Desobediência. Sabe o que nós, como filhos de Deus, não devemos ser? Desobedientes. Às leis, aos mandamentos, à palavra, à ordenança de Deus. Ela olha para trás. Tanto lugar para olhar e ela olha para trás.
Renata, então a direção que o crente tem que olhar é para frente? Também não. A direção que o crente tem que olhar é a mesma direção para onde Jesus olhava quando multiplicou pães e peixes, quando chamou Lázaro para fora, olhando para o céu. É o céu que é o nosso objetivo, é o céu que é o nosso alvo. Quando nós olhamos para o passado, há um clichê, há um jargão que diz que excesso de passado, ou seja, olhar demais para trás causa depressão. Porque você não pode transformar o seu passado. Então olhar para trás, depressão. Olhar somente para o futuro, ansiedade. É por isso que o crente não olha nem para trás, nem só para frente. Ele olha para o céu, porque no céu há alguém que era, que é e será eternamente. Ele olha para o céu, porque é de lá que vem o seu socorro. Ele olha para o céu porque ele sabe, como o salmista disse: os meus tempos estão em tuas mãos. Quem olha demais para trás não vive o presente. Quem olha demais para frente também não vive o presente. Mas quem olha para o céu recebe de Deus a dádiva da vida. A mulher de Ló olha para trás e fica estagnada. Quem olha para trás fica estagnado, igreja. É tão interessante que nós somos o sal da terra. Mas ela virou sal e não servia para nada. Alguém que estava com a salvação tão próxima, tão segura, e de repente está estagnado, está parado e perdeu a sua salvação. Ei, se você está orando por alguém assim, acredite, você veio receber uma palavra. Jesus pode mudar as coisas. Estagnada, parada, sem movimento, sem ação, sem reação, sem futuro, só com passado. Você não vai viver de passado. Você vai viver um presente e um futuro glorioso em Deus. E aí Jesus está falando de Ló e ele vai dizer o seguinte: a vinda do Filho do Homem vai ser assim, ó. Quem tiver no telhado, não desça para casa para buscar algum utensílio. E quem estiver no campo, não volta para trás. Quem está no telhado não pode descer, e quem está no campo não pode voltar para trás. É isso que Deus quer falar conosco nessa tarde. Quem subiu no telhado, subiu de nível. E não deve descer o nível, ainda que haja uma necessidade. Eu não estou entendendo, Renata. O telhado está mais próximo do céu do que o interior da casa. Você já subiu de nível, você já conheceu Jesus. Não volte para trás, não desça para o interior, da onde Ele te tirou. Quem está no campo, o que é campo? Lugar de trabalho. O que é que Jesus disse? A seara é grande, poucos são os ceifeiros. O meu Pai é o lavrador. Quem está no campo está na obra. Quem está na obra não pode voltar para trás. Você começou, lançou a mão ao arado, então não olha para trás. Porque quem olha para trás não está apto a continuar se olhar para trás. Foi Jesus que disse isso. Começou, investiu em ser crente, em servir a Deus, então não pare. Vai dar um trabalho, é trabalhoso. Mas você não está sozinho, oh glória a Deus. Quem subiu no telhado não desça para buscar um utensílio, ainda que haja necessidade. E quem está no campo não volte atrás. Lembrem-se da mulher de Ló. É interessante que lembrar é um processo que exige duas coisas: ou o conhecimento de algo, ou a vivência de algo. Se você me perguntar assim, ô Renata, você lembra daquele livro tal? Eu vou dizer, não, eu nunca li.
Eu não conheço. Eu só lembro do que eu conheço. Renata, você lembra a letra de tal hino? Eu vou dizer sim, porque eu conheço. Eu lembro a letra de tal hino. Alguém vai dizer, você lembra aquele dia que nós fomos no CIB, Frente Jovem, lá na cidade de Novo Horizonte? Eu vou dizer sim, eu estava lá. Então é necessário lembrar daquilo que se conhece ou daquilo que se viveu. Eu espero em Cristo Jesus que você se lembre da palavra, jamais de ter virado para trás. Eu espero que você se lembre da palavra que foi ministrada e não da situação de ter voltado atrás. Eu vi uma frase de uma pastora muito amiga minha, muito gentil, e ela escreveu assim, ó: jamais poderão dizer que ela desistiu. Eu achei tão forte. Lembre-se da mulher de Ló. Há algo que esta mulher está nos ensinando. Ela está nos ensinando que a salvação estava garantida, mas a sua ação provocou o seu fim. A salvação está garantida na cruz do Calvário, mas o que nós faremos daqui para frente vai determinar o nosso fim. A salvação está garantida na cruz do Calvário, mas o que faremos daqui para frente vai determinar se nós seremos sal da terra e luz do mundo ou apenas uma estátua parada de alguém que já foi sal da terra. Para concluir, nós temos que lembrar daquilo que conhecemos. Jesus sabia que os seus discípulos conheciam a história de Ló. Todo o povo de Israel tinha um domínio do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele estava falando para alguém que conhecia a história da mulher de Ló. Se existe alguém que deve ser lembrada pelo que não fazer, a Bíblia também vai dizer que existe uma mulher que será lembrada onde o evangelho for pregado. E eu quero trazer rapidamente a história dessa mulher, para que nós tenhamos 2 balanças: o que não fazer e o que fazer no reino de Deus. Amém? Então nós já aprendemos com a mulher de Ló que não é para olhar para quem olha para trás, ainda que tivesse a salvação quase que por certa, perde a salvação. Mas se nós temos que lembrar de alguém que fez algo ruim para não fazer o mesmo, nós também podemos lembrar de alguém que é memorável, alguém que merece ser dito, falado, mencionado. E não fui eu que disse isso, foi o próprio Jesus. Havia uma mulher, Jesus estava lá em Betânia, na casa de Simão, que não é mais leproso. De repente aparece uma mulher e ela está carregando algo precioso, um vaso de alabastro, e dentro daquele vaso tem um unguento de puro nardo. Aquela mulher está trazendo à presença de Jesus algo que lhe custou muitos dias de trabalho, algo que lhe custou muito tempo, muito investimento. Se você veio adorar, então venha adorar cheio de vontade de fazê-lo. Se você é crente, então faça da melhor maneira possível. Se você serve na casa do Senhor, então faça com zelo a obra do Senhor. Faça da maneira mais maravilhosa e excelente que você conseguir fazer. Aquela mulher chega com aquele perfume, com aquele vaso caríssimo. E para derramar o perfume tinha que quebrar o vaso. Ela não titubeia, ela não pensa 2 vezes. Ela quebra e joga, ela quebra e derrama. Que você possa ter o coração quebrantado nessa tarde, preparado para uma noite gloriosa na presença do Senhor. Ela quebra e derrama, e o perfume invade a casa. Veja como Deus está falando conosco desde o início desse culto. Quando ela derrama sobre a cabeça de Jesus, a Bíblia vai dizer que muitas pessoas vão dizer muitas coisas. O que as pessoas vão dizer? Ora, podia ter dado aos pobres. Ora, a Bíblia vai dizer que bramaram contra ela. Ela fez algo que era para agradar o mestre. E tem oposição. Toda vez que você agradar o mestre, a oposição vai se levantar. Não é surpresa. Bramaram contra ela, como gente brava, rugindo, falando alto contra aquela mulher. Não importa o que falam a seu respeito, o importante é que o que Jesus diz de você. Vamos ler esse texto, é rapidinho, ó. Está em Marcos, eu já estou encerrando. Está em Marcos capítulo 14.
Marcos capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 5, que diz assim, ó: porque podiam vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Ela se levanta para adorar a Jesus e tem gente bramando contra ela. Ela se levanta para ofertar ao Senhor o que havia de melhor. Alguns historiadores dizem que este nardo, esse vaso com este unguento, era guardado para a noite de núpcias. Se era guardado para a noite de núpcias, por que ela derrama em Jesus? Porque ela está dizendo para Jesus: eu me comprometo com o Senhor, eu derramo aquilo que eu guardei, para quem eu me comprometo. Comprometa-se com Jesus. As pessoas se comprometem com homens, com pastores, com lideranças, mas às vezes nesse processo esqueceram de comprometer-se com Jesus. Você precisa estar comprometido com Ele. Por quê? Porque a salvação vem dele. Porque a bênção que você necessita vem dele. Porque ao comprometer-se com Cristo, inevitavelmente você passa pelas hierarquias da terra. Aquela mulher então derrama e bramam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela me fez boa obra. Ei, você está preocupado com o que vão dizer ou com agradar a Jesus? Eu vim aqui nessa tarde para agradar ao Mestre. A minha obra é falar dele. E a sua qual é? Eles gritando e Jesus amando o que ela fez. Eles se opondo e Jesus recebendo. Oh, aleluias. Eles se opondo e Jesus recebendo o que ela fez. As oposições jamais vão parar aqueles que têm um coração adorador. E aí que Jesus vai dizer o verso 9... em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O que é que Jesus disse? Se temos que lembrar da mulher de Ló, não nos esqueçamos da mulher do vaso de alabastro. Oh, aleluia! Se há alguém para lembrar e não fazer, há alguém modelo na Bíblia de adoração, de entrega. Ei, que mulher você quer ser? A que olha para trás ou a que quebra o vaso? Quem você quer ser? A que adora ou a que perde a salvação? Quem você quer ser? A que prepara o corpo de Jesus ou a que despreza o chamado dele? Quem você quer ser? Duas mulheres devem ser lembradas. A escolha de quem nós vamos seguir, ou o padrão, ou o parâmetro que nós vamos seguir, é nossa. Posso fazer uma oração? Se coloque de pé nessa tarde, eu quero orar com você. Lembrai-vos da mulher de Ló. Onde o evangelho for pregado, para a sua memória será relatado o que ela fez. Nós não somos das mulheres que derrubam a casa, nem derribam nada. Nós somos a mulher virtuosa de Provérbios que edifica a casa. Eu fiquei pensando, irmãos, a Bíblia tem 66 livros. Nem tudo que Jesus fez foi relatado segundo escreveu João, porque não caberia nos livros. Mas ele fez questão de deixar um capítulo no livro de Provérbios com um modelo de mulher a ser seguido. O modelo de mulher a ser seguido é a mulher virtuosa. É totalmente atingível? Não. Mas há um padrão que nós podemos nos fiar, observar. É uma mulher que trabalha, é uma mulher que edifica a casa, é uma mulher que faz o seu marido ser honrado. Que tipo de mulher você quer ser? Não se esqueça da mulher de Ló, mas aprenda a adorar com a mulher do vaso de alabastro. Amém? Nós vamos orar para nos parecer um pouco mais com esta mulher, amém?
Feche seus olhos e ore comigo neste intuito. Senhor maravilhoso e bendito, Deus poderoso e santo, nós estamos gratos por estarmos na Tua presença e por tudo que vivemos na tarde deste dia. Obrigada, Senhor, pela vida da liderança desta igreja, pela missionária Zete Alves e por cada irmã e irmão, Senhor, que ouviu a Tua palavra. Nós, Senhor, aprendemos a não olhar para trás e a entender que o processo de salvação, Senhor, vem de Deus, mas as nossas escolhas, Senhor, vão nos mover para Ele, Senhor. Então eu te peço que todos os dias da nossa vida nós não venhamos nos esquecer da mulher de Ló, uma vez que foi Cristo que falou, que orientou os seus discípulos acerca disso, que nós possamos nos lembrar de não olhar para trás, que nós possamos nos lembrar, Senhor, de olharmos sempre para o alto, para o céu, de onde vem o nosso socorro, Senhor, a nossa salvação, o nosso respaldo, o nosso refrigério. Senhor, se com a mulher de Ló nós aprendemos, Senhor, a olhar só para cima, só para Ti, Senhor, e continuarmos, como disse a Tua filha, caminhando para frente, Senhor. Ah, Deus, com a mulher do vaso de alabastro, nós aprendemos, Senhor, a entregar o melhor, Senhor, ainda que haja oposição. Eu clamo pela vida das minhas irmãs, Senhor, que durante o processo deste congresso, Senhor, vieram até a Tua presença, ofertando o melhor, e foram questionadas, Senhor, e foram apontadas, mas o Senhor está nos dizendo que nós estamos fazendo uma boa obra para Ti, Jesus, e o que nos interessa, Senhor, é agradarmos a Ti, Senhor, que o nosso coração esteja cada dia mais grato, Senhor, e cada dia mais voltado para agradar ao Senhor, que nós possamos agradar a Jesus, Senhor, acima de qualquer situação ou circunstância, Senhor, e que nós possamos aprender com esta mulher, a trazer sempre o melhor, Senhor, a trazer sempre para Ti, Deus, aquilo que vai alegrar o seu coração. O nardo era puro, que a nossa adoração seja pura, Senhor, que o Senhor continue falando esta noite de maneira gloriosa e poderosa, Senhor. Nós Te pedimos crendo em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar dando glória a Deus? Eu quero agradecer a vida da pastora desta igreja, do pastor desta igreja. Sou grata por ver mais pertinho a missionária Zete Alves. Ela já esteve numa das nossas igrejas, mas eu não pude vê-la de pertinho. Hoje eu vi de pertinho. Olha que coisa chique, irmãos. Eu quero falar para vocês que nós temos um canal no YouTube. Eu não tenho material nem meu não, irmã Zete. Eu tenho o canal. Isso mesmo, irmã Zete. Nós temos um canal no YouTube que chama Pregadora Renata Lopes. Olha lá. Pois faça já. Isso mesmo, Pregadora Renata Lopes, chama o canal. Que você possa acessar, essa mensagem vai estar lá amanhã. Dispara aí para alguém que está olhando demais para trás. Amém? É no YouTube, Pregadora Renata Lopes. No Instagram é Renata A _Lopes 1. Acho que é isso, porque eu não sei direito, irmãos. Acredito que é isso. Nós não poderemos ficar para o turno da noite. Nós deixamos, eu, minha cunhada, deixamos algumas crianças lá com meu irmão. Para salvar a vida dele, nós vamos voltar. Deus abençoe a pastora desta igreja e todos esses irmãos. Foi muito bom estar com vocês.